O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o envio de mísseis de longo alcance chamados de Tomahawk para a Ucrânia representaria a destruição das relações entre Washington e Moscou. A possibilidade, portanto, de armar Kiev com esse projétil para atacar o território russo chegou a ser discutida nos últimos dias e o Américo Martins vem conversar com a gente novamente, até para entender o quanto que isso pode interferir na dinâmica da guerra da forma como a gente conhece hoje. Américo. Olá, Muriel, de novo, muito boa tarde para você e todo mundo que nos acompanha. Muriel, caso os americanos de fato liberem esse tipo de armamento para a Ucrânia, isso pode mudar muito os rumos da guerra e, como o próprio presidente Vladimir Putin disse, vai alterar muito as relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Por quê, Muriel? Porque esses mísseis Tomahawk são muito sofisticados e eles conseguem atingir até 2.500 quilômetros de distância. Portanto, caso a Ucrânia tenha acesso a esses mísseis, eles poderiam atacar, por exemplo, a capital da Rússia, Moscou. Na verdade, toda a parte mais a oeste da Rússia, ou seja, a parte europeia da Rússia, poderia ser atingida com esse tipo de armamento. Os ucranianos vêm pedindo esse tipo de míssil desde o início da guerra. Eles alegam que isso é muito importante para o país se defender e também para, obviamente, atacar a Rússia e forçar os russos a tentarem uma saída diplomática para esse conflito. Mas os americanos vêm resistindo desde sempre, desde o início dessa guerra, a ceder esse tipo de equipamento. Por quê? Justamente porque isso criaria uma tensão muito maior com Moscou. O presidente Vladimir Putin disse, inclusive, que para operar esse sistema dos mísseis Tomahawk, os ucranianos iriam precisar da ajuda no campo de batalha de soldados americanos. Obviamente, isso não foi confirmado, talvez fosse possível treinar a médio prazo os soldados ucranianos para isso, mas é uma forma de reação dos russos. Isso pode aumentar muito as tensões que já são elevadas entre a Rússia e a OTAN. Inclusive, hoje também, neste domingo, na madrugada, a Rússia atacou a cidade de Lviv, que fica muito próxima da fronteira com a Polônia, e isso fez com que os poloneses, que fazem parte da OTAN, destacassem os seus jatos militares para patrulhar o espaço aéreo, temendo alguma invasão com drones ou inclusive com mísseis russos do seu território. A OTAN está muito preocupada com eventuais ataques ou provocações dos russos contra países que fazem parte da Aliança Militar Ocidental. Então a gente está vendo aí uma escalada muito grande dessa tensão e os russos reagindo a essa ameaça dos americanos de eventualmente ceder esse sistema que é bastante sofisticado para os ucranianos. E por que os russos estão muito preocupados neste momento? Porque esta semana o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, chegou a considerar essa possibilidade. Disse que os Estados Unidos estão analisando esses pedidos dos ucranianos para ter acesso a esses mísseis poderosos. Se isso acontecer, a tensão entre russos e a OTAN vai aumentar ainda mais.